Olá, pessoal, começando mais um episódio do Papo de Engenharia e, como sempre, ao meu lado... Jaelson Gomes, co-host do Papo de Engenharia, bom dia. E o Papo de Engenharia tem o patrocínio da Renge, Arquitetura e Engenharia, a empresa que chegou para atuar no ramo da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular. E do Verde Vivo, uma empresa de paisagismo que atua há mais de 40 anos aqui no mercado de Alagoas. E hoje temos conosco um convidado, ele que é engenheiro, Fábio Borges, casado com Louise Araújo, pai de Miguel, 38 anos, com uma formação em engenharia da produção, não é isso, Fábio? Com vasta experiência há mais de 15 anos, atuando nessa área da geração de energia, com passagem curricular em diversas empresas aqui do nosso setor privado e hoje empresário e consultor de energia. Seja bem-vindo, Fábio, ao nosso Papo de Engenharia. Eu que agradeço a iniciativa de vocês, é uma iniciativa muito bacana, né? Vocês estão acompanhando o mundo digital, aí, a tecnologia, e atrelado à experiência de vocês e a sua também, que é a sua formação em engenharia civil, eu acho que tem muito a agregar. Então, o Papo de Engenharia tem tudo a ver com o contexto social, né, que nós vivemos hoje, e a gente tem que disseminar a boa informação para as pessoas, os consumidores. Muito bom. Eu quero só registrar meu agradecimento também ao Fábio e a você, no caso, e aos nossos ouvintes. A amizade e o conhecer o Fábio foi muito interessante pelo conhecimento que ele vai aqui hoje transmitir. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Jaelson. E vamos começar o nosso podcast. O papo de hoje é o meio ambiente e a energia solar. Fábio, eu queria começar com uma pergunta. A gente tem, né? O mundo tem uma preocupação com o meio ambiente, Isso. Não é? E um dos fatores que protege o meio ambiente é a energia solar. Então, o que é que eu quero saber de você? Como é que a energia solar protege o meio ambiente? Então, a energia solar ela e o meio ambiente andam junto. Então, a gente vem passando por um processo de uma transformação social muito grande em nosso país, né? A gente tem uma matriz energética bem diversificada e o sol em abundância, né? Uma fonte inesgotável. Então, através dessa abundância, essa irradiação que nós somos privilegiados aqui no Brasil, a solar vem conquistando seu espaço e não agride ao meio ambiente, né? Não emite gases ao efeito estufa. Então, tem tudo a ver na questão de preservação ambiental, a questão solar hoje, energia, fonte limpa, renovável, sustentabilidade. Então, nesse bate-papo de hoje, a gente vai ter muito ao que acrescentar aqui para os consumidores e os nossos seguidores. Ah, muito bom. Ô, Fábio, e para um consumidor aderir a essa energia solar, o que é que ele precisa saber para ele aderir a essa energia? Então, primeiramente, ele tem que entender o seu perfil de consumo, correto? E daí ele buscar uma empresa especializada nas instalações fotovoltaicas, entender também os fabricantes, que hoje tem diversos tipos de fabricantes, de módulo, de inversores, enfim, procurar realmente uma empresa capacitada, que tenha uma equipe técnica dentro dos EPIs, né, tudo certinho, para a execução do seu serviço em sua residência. Ô, Fábio, se eu fosse perguntar uma empresa aqui em Maceió, você indicaria qual empresa? Hoje a energia, consultoria e representações. Ela foi direto na veia. Eu já ia fazer essa pergunta também. Fábio Borges, ele representa muito bem, é o mentor de uma empresa chamada Energia. Que nome mais sugestivo. Como é essa história, Fábio, dessa empresa chamada Energia? Então, eu pensei em um nome, numa marca que ficasse, né? Então, como eu já estava atuando nesse segmento, eu passei por um processo aí em meados de 2017, quando eu fui desligado de uma das empresas privadas, e eu criei a Energia Representações. Então, dentro do meu portfólio, eu consegui trazer para dentro do meu trabalho algumas empresas, tudo voltada para o segmento de energia, dentre elas energia solar, iluminação LED, fornecimento de equipamentos eletrônicos como relé de proteção, toda a parte de automação, então tudo que tem a ver com a questão energia. Então, passei a ser um agente comercial dessas empresas
e desenvolver um trabalho de agente comercial dessas empresas, e foi crescendo, foi dando certo. E o nome é um nome que ninguém esquece, né? Energia e Tem tudo a ver. tem tudo a ver. Muito sugestivo. A gente hoje vê muitas famílias aderindo a esse novo sistema de energia, né? Energia solar. Eu mesmo, na minha família, estou vendo minha irmã, meus irmãos, tudo aderindo, né? E amigos. Quais são as vantagens de se aderir a esse sistema de energia? Primeiro, você gerar a sua própria energia, certo? Segundo, você vai passar a valorizar o seu imóvel, porque você está colocando ali um sistema fotovoltaico que vai produzir sua própria energia. Então, com isso, se você, porventura, para frente quiser vender seu imóvel, você pode também levar junto ou vender o imóvel com o sistema solar. Não agrida o meio ambiente, você tem essa facilidade de também fazer a instalação, seja num telhado cerâmico, laje, solo, fibrocimento, enfim. É muito prático e hoje nós temos uma linha de crédito com várias instituições bancárias concedendo uma taxa de juros bem atrativa, dando carência. Então, hoje, esse mercado está muito aquecido e tanto serve para você, consumidores, vamos dizer assim, da classe média, classe alta, está aberto para todo mundo. Eu moro num apartamento. Eu posso aderir a esse sistema na minha casa? Você pode, desde que você tenha espaço físico para implantar a usina. Então, como você mora em apartamento, você teria que estudar aí, ou colocar numa casa de praia, ou numa casa no interior, ou se você morar numa cobertura de um prédio onde tenha espaço físico para colocar nessa cobertura, mas você pode sim aderir. Muito bom. O processo de crescimento ele tem sido bastante divulgado. Mas você falando aí, Fábio, energia fotovoltaica. Essa palavra, para quem ainda não conhece, o que é que vem a ser essa questão fotovoltaica? Fotovoltaica vem de fonte luz, né? Então vem da questão da luz. Então a gente tem aí o sol em abundância, né? Entendi. Então você tem... Eita, vai ter que cortar aí, agora eu me atrapalhei. Capacidade, né? Vamos lá. A energia que se fala solar, mas também de renovável. No caso, você reporta-se sempre a solar, mas não é só a solar. Quais são as outras? Então, as outras fontes, você tem a biomassa, você tem a hídrica, você tem a eólica, você tem o biogás. Então, hoje, o que está em evidência, em crescimento, é a solar. Mas vamos ter oportunidade também de explorar muito a questão ainda do biogás, que vem de gás de aterro. A gente, como eu falei, a gente tem uma matriz energética bem diversificada, mas que falta política pública de incentivo. Então, vai chegar o momento do biogás, né, da gente poder explorar energia através de gás de aterro. Já existe, né, em algumas empresas multinacionais que já estão no Brasil, já implantaram, e em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, já existe esse tipo de energia sendo gerada. Mas para os consumidores ainda é um valor agregado muito alto. Certo. Então, o que está predominando hoje, com relação a incentivos fiscais, tem sido, no momento, a solar. A solar. A eólica também seria, pela ordem, a segunda, a terceira colocada, ou eu estou enganado? Não, hoje a primeira colocada seria a hídrica, certo, né, que a gente tem um país... a tradicional. A solar vem ganhando seu espaço, em crescente, depois a eólica e temos também aí a biomassa, né, através da cana-de-açúcar, né, do setor sucrocoleiro, que é muito forte também. Muito bom. Ô, Fábio, eu fiquei curioso. Quando a gente fala da solar, a gente pensa que só produz se tiver sol, né? Não é assim? Então, durante o período da noite, tudo está parado? Como é que funciona no sentido? Você, como engenheiro, deve conhecer. Na prática, como é que se explica, como é que a gente entenderia melhor esse processo de geração da energia solar? Então, cada fonte renovável tem a sua capacidade de geração. Então, na questão da solar, a gente só vai ter geração durante o dia. Então, realmente, à noite, você não tem geração.
Então, durante o dia, tem um horário de pico, né? Do sol aí, né? Vamos dizer assim, começando de 8 e pouca da manhã até 3h30, 4 da tarde, é onde vai estar o sol tinindo e você gerando bem o seu sistema fotovoltaico. E à noite você não tem geração, mas você gerou os créditos energéticos, tá certo? Esse crédito energético, ele passa pela concessionária de energia e no final do ciclo do faturamento do mês do cliente, chega a sua fatura de energia, explicando lá o que você gerou, o que você consumiu, e os créditos energéticos, ele faz um acerto de conta como se fosse conta corrente, débito e crédito, Boa. e você vai ter lá o seu desconto. Então, quer dizer que quando eu aderir ao sistema de energia solar, eu continuo pagando na minha conta as duas energias? Você continua pagando na fatura da concessionária o uso do fio, né, por você ser um consumidor trifásico, ou bifásico, ou monofásico, e a iluminação pública. Isso está lá, vai estar discriminado. Lembrando que também dentro da fatura de energia, você vai estar pagando PIS, COFINS e ICMS. Os impostos. Os impostos. Teve uma redução agora recente, né, do ICMS da energia, que a gente pagava 27%, e agora reduziu tudo para uma alíquota só, que a gente está pagando 19%. Então, quer dizer que eu ainda continuo recebendo aquela faturazinha da Equatorial. Você continua recebendo e lá nessa fatura vai estar lá discriminando a sua geração, quanto você gerou e quanto você consumiu. E no final vai ter lá o saldo a pagar, que você vai pagar a iluminação pública e a disponibilidade da rede, que é o uso do fio, né? Equatorial, se você estiver em Alagoas, viu? Porque a gente eu tô está falando do falando Brasil aqui todo. Quem estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, Sudeste e outros lugares, vai ser outra Vai ser a operadora. concessionária do local. Né? Correto, outra concessionária. Ô, Fábio, aí vamos lá. Aí eu quero colocar energia solar na nossa casa, tá? A gente quer colocar. Por onde a gente deve começar? Contratando a energia. Contratando a energia. Exatamente. E você falou que eu teria que ter um local para colocar essas placas solar. E se eu não tiver esse local para colocar essas placas solar? Olha, eu não posso ter a energia? Não, hoje tem empresas, né, já até do segmento imobiliário mesmo, que já estão desenvolvendo alguns condomínios solares, onde você pode comprar ali um lote e implantar a sua usina naquele condomínio. Então, isso já funciona. Já tem aqui? Tem. Alagoas? Em Alagoas tem, o pessoal tem buscado muito na região do Sertão, Santana de Ipanema, Delmiro. Então, é uma região de incidência de sol muito boa e já tem condomínio nesse sentido lá. Ou seja, não necessariamente para você ter energia solar, você precisa instalar toda aquela estrutura na sua casa ou no seu apartamento. Você pode adquirir via esses condomínios. Isso, Pode, né? correto. É um investimento muito caro, Fábio? Não. Isso tudo tem que ser colocado na conta, né? Hoje, dependendo para uma residência, né? A gente está falando aí um consumidor que paga aí 1.000 quilowatts, né? Consome 1.000 quilowatts, ele vai gastar aí um investimento em ordem de grandeza entre 33, 34 mil reais para colocar um sistema para atender esse consumo. É um sistemazinho que vai pegar aí entre 20 e 22 placas. Então, assim, como eu falei no início, existem as linhas de crédito, né, de financiamento, aí Banco do Nordeste, Santander, Bradesco. Que financia. Várias BV financeiras que financiam e tem as carências, então está bem atrativo. Quando você disse que uma residência consome 1.000 quilowatts, representa mais ou menos quanto? Uma conta de quantos reais? Uma conta de 900 e pouco de 900 reais. Aí eu faço um investimento de 33 mil reais. Quanto tempo demora para eu ter o retorno desse investimento, Fábio? Hoje está em ordem de grandeza em 3 anos e meio, 4. Está se pagando. Bom investimento. Fábio, existe um comentário de que na virada do ano aí, 2023 haverá umas mudanças quanto a isso. Eu não sei, eu fico ouvindo, às vezes penso que é só comercial. Mas procede, nesse caso, haverá uma mudança na legalidade da cobrança do investimento quanto à energia solar? Procede. Foi sancionada a Lei 14.300, né, recentemente, em janeiro de 22, pelo nosso atual presidente Bolsonaro, e
vai mudar no seguinte sentido. A partir de janeiro do ano que vem, o consumidor que implantar sua geração própria, e ele vai ter uma taxa a ser paga no uso do fio. Por exemplo, você tem uma casa de praia, implantou a geração solar, e o excedente da geração você quer compensar no seu apartamento. Então, esse deslocamento de compensar esse crédito no seu apartamento vai ser taxado. Que hoje não é. Que hoje não é, certo? Então, atualmente, hoje a gente paga duas taxas. A gente paga a tarifa da energia propriamente dita e a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, que a gente chama de fio. Então, hoje não é cobrado, não é taxado. Agora, a partir do ano que vem, será taxado. E dentro da regra nova, ano a ano, essa taxa ela vai sofrer algumas alterações, algumas mudanças, alguns ajustes. E mesmo assim, ainda vai continuar sendo viável a gente aderir a esse sistema de energia? Sim. Vai continuar sendo viável. Não é algo que venha, inviabilizar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tem que entrar na conta do estudo de viabilidade, né? Perfeito. Ô, Fábio, aí eu uso 1.000 quilowatts voltando, né? Aí eu pago R$900. Aí eu mudando para o meu sistema de energia solar, esse valor cai para quanto? Em média. Sem falar do investimento, tá? A conta em si, Exato. ele cairia para quanto? Então, você vai pagar aí a taxa mínima e a iluminação pública. Em média, aí, dependendo se você for um consumidor trifásico, vai estar pagando aí R$150, R$140, por aí. Mudança considerável. Fábio, eu tenho ouvido falar também sobre o mercado livre com relação a esse assunto, né? Contextualizando, como funcionará essa ideia do mercado livre? Então, o papo de engenharia aqui hoje, a gente iniciou falando um pouco sobre meio ambiente, geração solar, e agora a gente está adentrando no mercado livre de energia. Então, assim, é bom a gente separar bem, né, para os nossos seguidores, para entender um pouco. São legislações diferentes, a regra da solar e a regra do mercado livre de energia. Então, o mercado livre de energia, ele foi criado em meados de 95, ainda no então governo Fernando Henrique Cardoso, justamente para fomentar a geração de energia no nosso país e, ao mesmo tempo, trazer um benefício de incentivo para o empresário brasileiro, o empresário industrial, para grandes consumidores. Então, o mercado livre de energia hoje, ele se enquadra da seguinte forma: consumidores que têm uma demanda contratada a partir de 500 kW com a concessionária, ele pode aderir ao mercado livre de energia. Estou falando de consumidores que têm conta de energia a partir de 25, 30 mil reais. Os grandes, né? Os grandes. Então, recentemente, saiu agora uma portaria do Ministério de Minas e Energia, né, abrindo o mercado. Ele disse o seguinte: a partir de 2024, os consumidores de média e alta tensão vão passar a ser livres, vão poder comprar o seu quilowatt-hora de energia a outros fornecedores. E há uma tendência natural que o governo também vem abrir esse mercado para nós consumidores da baixa tensão residencial. Então, o setor elétrico está passando por uma transformação muito grande. As empresas estão se estruturando com relação a essa abertura de mercado e, ao mesmo tempo, está abrindo aí uma oportunidade de negócio para muita gente. Então, é uma oportunidade de negócio muito boa que estamos vivendo hoje no setor elétrico. Você falou, só complementando, 2024, então está em vias, está em projeto, porque estamos em 22, vamos esperar esse tempo todo ainda? Não. Hoje, muitos consumidores já da média e alta tensão já estão buscando essa economia. Tá. Sabendo eles que tem essa regra, essa abertura do mercado, eles já estão buscando empresas e consultores, no meu caso, Fábio, Energia, para entender dessa nova regra aí do mercado livre de energia para ingressar já no mercado livre. O mercado livre de energia hoje, ele representa, em média, 20% de economia de cara na conta de energia hoje. Então, por exemplo, grandes shoppings, hospitais, grandes indústrias, a grande maioria nesse segmento já estão no mercado livre de energia, já aderiram ao mercado livre. Então,
é uma economia muito significante, né, em tempo de crise. Então, todo mundo tem que procurar economia. Você fala, me permita, 2024, no caso, seria para o consumidor de baixa renda ou menos, de contas menores, seria isso? Não, 2024, média e alta tensão geral vai poder migrar já de cara para o Mercado Livre. Já os consumidores da baixa tensão, que somos nós, a tendência é que eles venham abrir a partir de 2028. Foi aberta uma consulta pública, né, está transitando isso aí, e a tendência é que 2028 venha abrir para nós consumidores da baixa tensão. Boa. Mas, assim, como eu falei no início, a gente falando da solar, a solar também ela agrega dentro do mercado livre de energia, porque mesmo você sendo da indústria, né, e ingressou no mercado livre de energia, está tendo 20% de economia, mas você quer melhorar ainda mais, maximizar essa economia, aí você pode estudar uma solar atrelada ao mercado livre de energia, tá? Então, ele passa a ser um autoprodutor. Ele, de vez de comprar a energia dele, ele vai gerar a própria energia, no modelo de autoprodutor. Então, assim, o assunto nosso aqui terminou a gente entrando também no Mercado Livre, porque é uma tendência natural. Eu fiquei né? muito interessado para a gente ver as economias que a gente também pode aderir. Né? É uma tendência natural essa abertura do mercado, tá? E assim, no tempo de hoje, o pessoal da solar, né, grandes investidores estão investindo também na parte da solar, construindo grandes usinas. Estou falando de usina de 1 mega, 2 mega e meio. Essas usinas elas são construídas justamente também para no modelo de consórcios, né? É um consórcio que é constituído e o consumidor final ele pode aderir a uma cota de participação daquele consórcio de geração para ele ser beneficiado aí entre 15% a 20% de economia na conta de energia. Então, aqui no estado de Alagoas hoje temos essas usinas já implantadas. Eu ia perguntar isso. Onde é que fica localizada essas usinas? Olha, hoje tem uma usina em Rio Largo, né? A usina Energia Alagoana, né? Já está lá construída, operando, gerando. Tem outro investidor na região aqui de Barra de São Miguel, que ele implantou também uma usina de 1 mega. Então, essa modalidade, ela em tempo de crise, ela vem realmente trazer um benefício de desconto aí para o consumidor final, sem que ele precise fazer o investimento e sem ter uma fidelidade dentro do modelo de negócio. Então, é bem flexível, né? Que você, dono de padarias, conveniência, postos de gasolina, enfim, pode aderir e ter já uma participação de economia dentro do negócio. Para aderir, precisa de alguma autorização? Tem algum órgão que regulamenta esse tipo de serviço? Precisa. O consórcio, ele é constituído, né, dentro de toda uma legalidade, dentro da junta comercial do Estado. Ele é aprovado também dentro da própria concessionária de energia do Estado. Então, tem todo um trâmite no sentido do consumidor aderir, né, assinar uma carta de intenção, como um consorciado que vai ter uma cota de participação. Então, todo esse trabalho nós conseguimos apresentar para o consumidor, levar para ele uma simulação de economia e tirar todas as dúvidas nesse sentido. Mas é bem simples e o trâmite leva 60 dias, porque quando você adere ao consórcio para querer obter a economia, dentro da regra da concessionária, leva 60 dias para inserir aquela unidade consumidora dentro do consórcio. Independente de eu ser pessoa física ou jurídica, é esse prazo? O consórcio, ele só permite CNPJ, pessoa jurídica, porque dentro da regra, né, da solar, da geração distribuída, você pode constituir o consórcio, você pode constituir a cooperativa, que aí já entra CNPJ e CPF, ou você pode trabalhar num sistema de autoconsumo remoto. Então, existem essas modalidades dentro da legislação que permite. Então, nesse modelo hoje, é consórcio, só CNPJ. Fábio, existe já uma propagação, né, assim, uma divulgação vasta, né, da energia solar. É incrível, quem está no digital vai lá e fica
vendo sempre alguém oferecendo, e é até interessante. Só que não fica tão claro, e você acabou de explicar, quando se trata de pessoas que têm pessoa jurídica e pessoa física. No caso da pessoa física, ainda não é possível você. Já é possível você trazer energia solar sem precisar fazer toda aquela instalação, adquirir através de uma outra pessoa. Deixa eu entender sua pergunta novamente. Eu não captei bem, não. Fábio colocou energia solar na tua casa, aí tem um excedente. Eu posso comprar a tua energia? Veja, você pode, desde que a titularidade daquela fatura esteja no seu nome, né? E é um acerto que você vai ter com aquela pessoa. Geralmente o que acontece? Jaelson colocou energia solar em sua residência e está tendo excedente. Certo. E aí você tem um irmão, um parente que... vou colocar para você, mas você vai me pagar um percentual. Então você tem que mudar a titularidade daquela fatura, daquele seu parente, para o seu nome, e vai ser um acerto comercial entre você e ele. Entendeu? Mas é possível. É possível. É possível. Eu pergunto assim porque tem casos de consumo que é menor, de consumidor e não tem a capacidade de instalar toda aquela... Qual é a capacidade mínima que existe? Veja, hoje, no meu entendimento, a partir de uma conta de energia de 350 a 400 reais, já é viável você pensar em implantar a geração solar. Não tem assim uma capacidade mínima, porque assim, você vê, às vezes já cheguei a verificar, no sertão, aquele pequeno agricultor, mas tem pelo menos 2 placas solar lá. Ele implantou e tal, está gerando energia, então tem muita gente no setor, como eu falei, não é só para o rico, é para o pobre também e aquele curioso, porque tem muita gente curioso que é o cientista, que gosta lá no sertão de ir fazer o negócio acontecer, né? No sertão a gente se depara muito com isso. A demanda tem sido mais na capital ou no rural? Não, A adesão? A adesão tem sido geral. Rural, como a cidade, na capital, enfim, é geral. A sua empresa presta serviço apenas para Alagoas ou se estende para outros estados também? Não, eu me estendo a nível de Brasil. Na verdade, como eu sou um consultor de energia, então eu levo várias soluções. Eu não fico preso somente na solar. Então, eu entro na parte do mercado livre de energia, eu também termino entrando na parte de eficiência energética. Então, como eu rodei muito o Brasil, trabalhando em diversas usinas, então terminei construindo relacionamentos, né, contatos. Então, eu tenho contatos a nível de Brasil. Então, nesse modelo de consórcio que eu acabei de explicar agora, existe a oportunidade para você de Minas Gerais, você de São Paulo, você de Pernambuco. Temos como levar a economia para você nessa modalidade do consórcio, sem você investir. Fábio, a manutenção daquelas placas, dessa estrutura toda, me fala um pouco. Eu penso que não é tão fácil, né? E quem compra geralmente não entende. Existe já um processo, uma estrutura que faz as manutenções de quem adere a esse... Não, a manutenção é praticamente zero, né, do sistema solar. O que acontece? Você, geralmente, quando faz adesão ao seu sistema fotovoltaico, as empresas, na prática, elas já colocam 1 ano de assistência técnica com relação às instalações, né? Então, dependendo do local que você reside, mora na região de praia, região próxima de usinas, onde tem fuligem da cana, enfim, aí vamos estabelecer um critério de periodicidade da limpeza. Mas uma capital, morando na parte alta, enfim, não tem muito o que se fazer. Dependendo da instalação, como ela foi feita, deixando a inclinação ideal, tudo isso com a chuva mesmo já faz a própria limpeza do seu sistema fotovoltaico. Mas assim, por questões técnicas, eu recomendo que a cada 3 meses você dê uma analisada de como é que estão as suas placas, se tem muita sujeira, se formou uma crosta, se tem muito cocô de pombo, né? Porque tem casas aí, dependendo do condomínio, que fica muito pombo e, como eu já me deparei em algum condomínio que eu estou prestando uma manutenção aqui, falta de angulação das placas, cocô de passarinho, sombreamento nas placas. Então, tudo isso impacta
na sua geração. Você perde rendimento e, consequentemente, a vida útil dos equipamentos, principalmente das placas, reduz. Certo. Então, isso a gente tem se deparado e tem corrigido esse tipo de situação. Mas, dependendo da sua instalação, do local, é praticamente zero a manutenção do sistema fotovoltaico. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Na parte da engenharia civil, né? Quando é que um imóvel não está apto para receber essas placas? É muito comum você se deparar com imóveis que não estão aptos? Não, né, não é muito comum, porque assim, existe hoje os kits que são vendidos no mercado, ele já vem pronto para receber. O cliente é laje, não, o cliente é telha fibrocimento, é telha cerâmica. Então, já existe o kit pronto para esses clientes. Tá. O que a gente acontece muito é o seguinte, ele não tem espaço físico e aí termina a gente tendo que implantar em solo. Aí, em solo, requer um trabalho mais de você analisar o solo, de fazer toda a parte de cravação, né? Perfuração, para deixar tudo bem estruturado lá, as estruturas de apoio. E é um gasto maior, por conta de envolver um pouco o trabalho civil. Mas não é coisa do outro mundo. A gente falando assim, eu imaginava que as placas solares eram mais colocadas acima, né? Então, quer dizer que é muito comum também usar na Em parte solo, térrea Grandes de projetos, empreendimentos. na parte de geração solar centralizada, eu estou falando daqueles projetos grandes quando você perde de vista, né? Aí sim é necessário entrar com um estudo, né, com o pessoal da construção civil, meio ambiente, para analisar da questão de solo, fazer a parte de... Como é que dá o nome agora que fugiu? Toda a parte ambiental de grandes projetos, pode ser de solar, como eólica, o que seja. Aí a civil ela é bem representativa dentro de um orçamento desse. Boa. E o comercial que hoje está acontecendo, você acha que tende a crescer com essa previsão aí? Qual a tendência desse processo de inclusão da energia solar do ponto de vista comercial? A concorrência, eu costumo muito comparar o seguinte, o cara que hoje, né, que trabalha com Uber, dependendo, ele aluga o carro, ele tem que rodar muito para pagar o aluguel do carro, o combustível e ainda ter a margem de lucro. A mesma coisa hoje está no mercado da solar. Você tem que vender muita energia, muita solar durante toda a semana, todo mês, para você poder ter uma margenzinha de lucro, porque a concorrência aumentou demais e está aumentando, né? Ô, Fábio, é porque essa parte, né, dizem que é somente para rico, é verdade? Não é não. Se baixasse um pouquinho o preço, aí você vendia mais. Eu fiquei muito empolgado, velho, sinceramente, com essa possibilidade do Mercado Livre, quando vai acessar uma economia sem precisar essa dor de cabeça, digamos assim, do investimento, onde vai ter alguém, né, como acho que você já está falando aí do consórcio, onde ele vai fazer o grande investimento e vai distribuir. Porque para o menor, inclusive como a Natinha perguntou, que não só é para rico, né, para o menos favorecido, ele fazer todo aquele investimento, por menor que seja, é diferente. Agora, se ele pegar uma condição onde ele vai aderir, ele vai sair do tradicional, vai entrar na solar, apenas caindo a conta e custando a adesão dele, eu acho que vai ser bom para as duas partes, tanto para o consumidor pequeno, como o investidor, alguém que vai pegar lá sua fazenda, sua terra, vai instalar todas as placas, fazer o consórcio e distribuir. Concorda? Concordo. É justamente isso. Hoje, como você bem colocou, o mercado livre de energia, ele é composto pelas comercializadoras de energia, certo? E as comercializadoras de energia passaram a investir também na geração solar. Criaram um braço comercial, uma outra empresa, e investiram em solar. E no modelo que eles investiram é justamente esse que eu acabei de explicar, de construir a usina e vender uma cota de participação para os consumidores finais, sem eles fazerem nenhum investimento. E isso é bom para ambas as partes, né? Em tempo de crise, o consumidor final tem uma parcela de economia, está rentabilizando o investimento daquele investidor e remunerando também o arrendamento da área. Então, é um negócio bem bacana. Tá, então só para clarear um pouco, quando você fala cota de participação, não seria somente aderir à energia solar, ele teria uma participação naquele investimento feito para gerar energia, isso?
Não, eu tô só para deixar claro, dentro do que a gente está falando do consórcio de geração Sim, solar, sim. é como se fosse um consórcio normal mesmo. Você não tem uma cota do consórcio? Tem. Então, a mesma coisa vai ser uma cota de participação desse consumidor dentro desse consórcio de geração solar. Dentro dessa regra, a gente não pode caracterizar dentro da concessionária de energia que isso é venda de energia. Isso não é uma venda de energia. Isso aí entendi. um consórcio onde você tem uma cota de participação e onde você vai ter um Entendi percentual agora. de desconto dentro do crédito energético que está sendo enviado para você. Agora eu entendi. É meio que você é dono de Isso. dessa E geração. esse Correto. vai ser acessível para qualquer classe social? Só para CNPJ. Nesse caso, só tá. CNPJ. Só para CNPJ. Se fosse na modalidade cooperativa, aí entra CNPJ e CPF. Mas não é o caso ou poderá ser? Poderá ser, mas no caso, no Estado hoje, o que está sendo constituído É o CNPJ. é o CNPJ. Fábio, e as construções novas? Então está tendo muita adesão, os prédios que estão sendo construídos, escolas, enfim, as obras, né, de construção civil, as novas, estão aderindo muito? Sim, é uma tendência natural. Grandes construtoras, elas já estão enxergando esse diferencial aí nos seus empreendimentos, que é de já iniciar a obra, né, do seu, vamos dizer assim, do seu canteiro de obra, já pensando na geração solar, onde aquela geração que foi implantada, ela já vai servir para consumo do seu canteiro e de forma tal também que essa geração ela fique e permaneça já para atender a área comum do edifício. A construtora que eu trabalho, né, a construtora Colil, ela já aderiu. Já é o segundo empreendimento onde ela colocou para as áreas comuns. Então, ela reduziu bastante a conta de energia para o condomínio, instalando na cobertura as placas solares. Isso é muito atrativo, porque passa realmente o empreendimento, dá um valor a mais, né, dentro do empreendimento. Diferencial, É um diferencial, né? correto. A estrutura, eu fiquei curioso agora, da coberta. Nesse caso, logo no início da obra, já tem como já ir se planejando e pensando como será. Nas cobertas convencionais de telhas comuns, dificulta esse processo de instalação? Teria que ser substituído, porque imagino que para você fazer até a manutenção em telhas comuns, existe alguma recomendação legal quanto a isso? Não. É bem tranquilo também de fazer toda a parte de instalação, né? O pessoal procura ter muito cuidado em avaliar a questão de estrutura física, de como é que está realmente o telhado daquele cliente, porque é como o colaborador ele pode subir no telhado para fazer toda a instalação, mas, claro, antes de tudo, a gente tem que fazer a avaliação técnica de se as estruturas físicas realmente do madeiramento ali está tudo correto, para ele poder subir e fazer as instalações. Mas não é coisa do outro mundo, não. Nada que impeça, né? É. Estamos apresentando o Papo de Engenharia e o Papo de Engenharia tem um patrocínio da Renge, uma empresa que tem uma atuação no ramo da arquitetura popular e da engenharia diagnóstica, como também do Verde Vivo. O Verde Vivo é uma empresa que está aqui no estado de Alagoas e no Nordeste há mais de 40 anos, cuidando de um paisagismo de primeira qualidade. Vem conhecer o Verde Vivo, como também a Renge. Não é isso, Natinha? Isso mesmo, amor. Dessa vez eu vou sair daqui aprendendo, se não tudo, mas quase tudo aí com o Fábio Borges sobre energia solar. Eu fiquei curioso, antes de você fazer algumas perguntas pessoais aí para o Fábio, eu fiquei curioso em outras coisas, Fábio também, quando você fala de energia renovável. A gente viajando, vê aquelas hélices grandes, né? Aquelas... Eólica. A eólica, aliás, desculpa. Então, São as hélices. existe possibilidade, você que é um curioso, como você bem colocou, você não só é da solar. Solar é, de repente, o carro-chefe, né? A cereja do bolo. Mas a eólica, aquelas hélices, existe possibilidade de vir para Alagoas? Eu não vi em Alagoas ainda, ou é descartado? Não, veja, existe no Estado o Atlas de Energia do Estado, né? O governo do Estado ele já fez um trabalho, uma pesquisa de verificar onde é viável a implantação desses empreendimentos. Então, o pessoal já analisou, avaliou a questão da região de Coruripe, entre outras regiões, porque onde é viável a implantação da eólica? No nosso litoral nordestino. E onde predomina bons ventos é na região ali do Rio Grande do Norte
Ceará. Sim, quando a Por isso gente que a passa vê por nas lá. estradas, né? Porque ali o vento ele tem que ser contínuo, né? E não pode ser um vento nem muito forte, nem muito fraco. Mas tem que ser contínuo. Então, tem todo um estudo de engenharia para você implantar a eólica. Você tem que implantar uma torre de medição de vento e tem que ter, no mínimo, 3 anos de medição de vento para você pensar em fazer um investimento na eólica. Então, não é um investimento tão simples assim como a solar. Então, a solar você tem as placas, colocou ali onde tem irradiação e beleza. Mas a eólica existe todo um critério. Então, assim, existe a questão da altura das torres, dependendo do local onde vai ser instalada, entendeu? A maioria daquela do Rio Grande do Norte, Ceará, ali está na faixa de uns 120 metros de altura. Exato. Uma das matérias que li faz um tempo bom, e eu vi um registro que eu fiquei assim, bem surpreso, né? O tanto de investimento que custa cada torre daquela. 10 milhões de reais. É por aí. É uma Eu coisa, acho que pelo menos nessa estava ali época, eu acho que registrado. dependendo da potência de cada aerogerador daquele, deve dar hoje 12, 14 milhões. Porque é tudo importado, né? Tá, entendi. Material rotativo. Eu fico incomodado porque ela demora muito a rodar. Eu queria que ficasse, se rodasse feito um ventilador assim, não tinha como. Não Não tem é? nada que estimule, né, o aumento desse Eu vento. digo, rapaz, não tem como dar um sopro aí, não, esse negócio aí. Mas assim, ele tá gerando ali devagarinho, né? Você vê bem devagar, mas dentro, na nacelle, que a gente chama, é onde tem toda a infraestrutura do aerogerador, né? Onde tem a unidade hidráulica, toda a parte de transformador, tudo lá dentro. Então, lá tem um regulador de velocidade que quando você pensa que está devagarinho, mas lá dentro ele está numa velocidade tremenda para geração da energia. É bem interessante. Interessante. Então, E a gente vê externamente bem está devagarzinho, né? lento, mas lá dentro está. Exatamente. A gente vê aquelas hélices grandes, né? A verdadeira ela- frase, e quem ela- vê cara não vê Vê coração, né? E ela vai mudando de posição, né? Também com relação ao vento. Tem razão. Ela tem muda razão. também. Então, Alagoas, foi feito um estudo, mas nada até agora. Não Até o tem- momento que tem a nível de investimentos para cá é solar, né? A nível de grandes projetos, grandes empreendimentos. A eólica, até que eu saiba, não é o momento ainda. Eu não sei se você tem essa informação, mas no Nordeste, fala do Nordeste, no ranking aí, Alagoas, em termos de investimento em energia solar, qual que vai na frente aí? No solar, tem essa informação? Eu tenho. Alagoas está em Maus Lençóis ou a gente está... Não, tá. Eu tenho uns indicadores aqui Boa, que pode pescar. que a gente pode até estar compartilhando com o pessoal para Boa. buscar informação no AB Solar, que é a Agência Brasileira de Energia Solar. Então, tem aqui alguns indicadores. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Por favor, importante isso, porque tem muita gente que já conhece, mas conhece apenas do ponto de vista comercial. Estamos né? em 22º Brasil, a nível Nível de de ranking com relação à geração solar no Brasil. 22º, É. a gente está quase no último aí. Se a gente considerar que são 27, né? Eu estou falando assim em termos de investimentos, quem está na frente hoje é Minas Gerais, certo? Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Lembrando a você que esses rankings vai depender muito dos incentivos fiscais, né? Porque tem alguns estados que vêm dando incentivo fiscal nesse segmento, principalmente o estado de Minas Gerais. O estado Boa. de Minas Gerais, No caso de regiões muito frias, como é que utiliza esse sistema? Então, não inviabiliza não, mas o ideal é que a gente tenha um local onde tenha irradiação, muito sol, né? Como o sertão de nossas Alagoas, e no final do dia a temperatura diminua. No caso, Delmiro Gouveia, Santana, porque à noite é um pouco mais frio, né? Então você vê as placas... Favorece, porque as placas elas vão trabalhar gerando durante todo o dia, firme mesmo com a geração. E de noite E vamos quando é à descansar. noite, elas vão dar Uma trégua. uma trégua, um alívio para ela. Então, essa temperatura menos, ela ajuda, entendeu? Ajuda. Inclusive, fiquei curioso, existe algum caso de instalação em Mar Vermelho, que é uma cidade fria? É Mar Vermelho que É bem frio. Né, a Suíça do... O pessoal, eu conversando com um amigo, né? Ele falou que já chegaram a fazer uns estudos na região de Mar Vermelho, Viçosa, para estudar eólica por ali. Tem mais a ver do que a solar.
Penso que a solar tem muito a ver com o sertão mesmo. Você imagina. E o principal motivo para eu escolher energia solar para minha residência? O que é que você diria? Valorizar o seu imóvel e pagar mais barato a conta de energia, né? Todo mundo quer economia hoje, né? No tempo de crise. Então, isso conta muito. E, em contrapartida, a gente vai estar ajudando ao O meio meio ambiente. ambiente, O meio correto. ambiente nos Meio ambiente. agradece. A Agenda 2022 do meio ambiente é uma agenda muito forte. Muito bom esse papo de engenharia e amor. Tem mais alguma... Não, Para mim foi muito prazeroso estar aqui com vocês e compartilhando um pouco das experiências e me adaptando, né, ao novo mundo digital, porque é bem interessante. Diferente, né, Fica Fábio? tranquilo, Fábio, que é só o começo. Tu vai vir aqui mais vezes, né? Ô, Fábio, o que é que te tira do sério? O que me tira do sério são, assim, pessoas falsas, né? Que a gente, no dia a dia, a gente se depara com algumas situações. Mas eu sou uma pessoa muito calmo, muito passivo, relevo muita coisa. Mas o que me tira do sério é justamente isso. Pessoas que têm uma energia negativa, né? Que já pensa que vai dar errado. Então, eu já olho assim, o meu sentimento, a minha energia já, tá entendendo? Interfere, né? Interfere. Fábio é um homem de fé? Sou, muita fé, graças a Deus. É o cara que acredita que o sol vai bater numa placa e vai gerar uma energia e vai fazer com que tudo funcione e vai botar uma grana no bolso, é de fé. E eu gostei do Fábio, que ele chegou aqui hoje e você viu como ele apresentou o currículo dele? Aprenda! Ah, tá. O que foi que ele primeiro disse? Que Fábio era o quê? Casado. Diga aí. Casado. Ele já Ele- mandou a senha identificatória. Ele primeira mandou coisa mais que o ele nome da citou foi o esposa. nome da Não, eu esposa. prezo muito Tá pela vendo? família, né? Então, Muito bom. eu acho que Aprenda. por trás de um grande homem tem que ter uma grande mulher. Então, Pode ser uma pequena? então a gente tem uma Eu tô história... na contramão, porque é ao lado uma pequena mulher. A Porque gente- se for atrás, ela... A gente tem uma história de vida muito, muito bonita, graças a Deus. No momento oportuno, a gente vocês vão ter... Tá certo. Boa. como Vai ser no saber. TheCast. Por enquanto, se no Papo de Engenharia falar sobre energia. Então, o assunto aqui foi muito vasto, né? A gente falou sobre a geração solar, meio ambiente, sobre os modelos de negócio na área da solar, que são os consórcios que estão aí para os consumidores, de forma a eles aderir sem investir, e a tendência natural da abertura do mercado livre de energia. Então, isso é muito importante. Faltou ainda eu explorar, e eu lhe poupei, porque vai ter outros episódios, que você falou da biomassa. A biomassa eu tenho certeza que é uma que nem pouca gente conhece. Você podia dar um spoilerzinho aí pra gente? O Não, que é então- energia biomassa? Então, vamos ter oportunidade, sim, de falar sobre a biomassa. O estado de Alagoas é rico na questão do setor sucrocoleiro. Então, a maioria das usinas, ela gera o açúcar, gera o álcool e ela gera também a energia que vem do bagaço da cana, que a gente chama de biomassa. Então, ela queima aquele bagaço numa caldeira, transforma aquilo ali em vapor e aí, através desse vapor, vai via tubulações para os turbogeradores para geração de energia. Então, parte dessa energia ela é utilizada para sua utilidade própria, Para a própria indústria. para a própria usina, indústria, para a né? própria usina. E o excedente, ela pode vender também no mercado livre de energia. Então, vamos ter sim a oportunidade de explorar mais esse assunto. Fábio, e aquela do lixo, que os gases gerados pelo lixo, que você uma vez conversando comigo falou, podia fazer um spoilerzinho também? Então, o biogás, Biogás. ele vem de grandes aterros sanitários, né? Um exemplo aqui no nosso Nordeste tem o aterro lá de Camaçari, né? Que o pessoal Bahia. na Bahia, no aterro da Termoverde, eles exploram aí, eu acho que recebe 2.800 toneladas de lixo dia. Com isso, eles conseguem Caramba. transformar em energia e exporta aí uns 20 megawatts de energia. Então, assim, é uma grande usina, né? Aqui em Alagoas foi implantada pelo pessoal da Alagoas Ambiental também. Existe aqui uma central de geração através de biogás. E é bem interessante porque falta realmente o incentivo fiscal dos governantes com relação a essa fonte de geração. Boa. Porque você consegue fazer todo um trabalho voltado
esses grandes lixões, onde você se depara com Sim. essas cooperativas de lixo e tal, e você, dependendo do modelo do negócio, você consegue fazer uma conscientização ambiental, envolver todas as pessoas Sim. e preservar o meio ambiente, né, com uma fonte de renovável que é o biogás. Então, aqui em Alagoas já existe também uma central dessa e tem potencial para mais, porque a gente tem os aterros sanitários, né? Tem aí o governo federal, ele tem batido muito com relação a essa questão dos lixões a céu aberto, que ainda tem muito no nosso Brasil. É o que mais a gente vê. Então, imagine que aquilo tudo pode ser transformado em energia. Boa. Então, a gente vive num país rico de tudo, né? De fontes naturais. Então, só precisa ser melhor explorado. Muito bom. A conclusão que eu tiro desse bate-papo é viva a inteligência humana. Porque em meio a tantas coisas, notícias ruins, a gente tem notícias boas. O ser humano, o homem, a inteligência humana de converter, de da descoberta, tanto da hidrelétrica, que foi uma grande descoberta, da solar, você fazer essa conversão, e dessas outras que você falou aí. É uma coisa graças aos engenheiros, né, É Fábio? verdade. Puxando o brasa, né? E é engenheiro de todo tipo, né? Eu soube que tem mais de 20 tipos de engenheiros, né? É o de produção, é o civil, e aí por aí vai, né? Mas se não fosse o administrador, os engenheiros, eles também iam entrar em parafuso, porque tem uma hora que a gente chega lá para botar o ponto nos is. É isso mesmo. Muito bom, Fábio. Fábio, a gente está encerrando aqui o nosso papo de engenharia e eu queria deixar para você fazer essa mensagem, dar uma mensagem final aqui para todos que estão te ouvindo. Eu gostaria de agradecer o convite, né, desse casal aqui maravilhoso. Fui me sentindo à vontade aqui e gostaria de falar para os nossos seguidores que estudem, avaliem a questão do custo-benefício da implantação da geração solar. É um futuro que não tem volta. A tendência é sempre crescer, a tendência é a tarifa sempre estar aumentando da concessionária. Então, existem as linhas de crédito, né, de financiamento, tem maneiras hoje tão fáceis de você aderir à sua geração solar. Então, economize tempo de crise. Então, procure Fábio aí, vou deixar meu contato. Economiza em tempo de crise. E quem quiser encontrar o Fábio, como é o Instagram, diga aí, Fábio. Fábio Borges, _energia. Underline energia. Muito bem. Gostei do slogan que ele criou aqui, né? Economiza em tempo de crise. E tenha rimou até, né? o Instagram da Energia Representações também, Pronto, tá lá. Certo. Muito Qual bom. é o Instagram da energia? Energia Representações. Ah, tá. O cara, rapaz, ele foi estratégico. Ele não precisou de marqueteiro, não precisou não, porque ele foi logo em cima. A energia, o que é que a energia vai procurar faz? lá, energia só, já aparece. Pronto, É já verdade. parece o Borges. Só podia ser engenheiro, né? É verdade. Inteligência. A gente tem uma solução para tudo. Jaelson Gomes. Só agradecer a você que nos assiste, agradecer ao Fábio e ao meu grande amor aqui, que é a host desse papo de engenharia. Agradecer também, eu acho, o Abner, que eu acho que ele captou Com muita informação, né? certeza, Captou com muita certeza. informação ali. O Abner tá virando quase que um Google aqui, porque todo episódio ele faz uma anotação, né, Abner? Muito bom, muita gratidão. Fábio, agradecer a sua presença aqui no Papo de Engenharia, só contribuiu, e gratidão e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Esse tempo tem muito valor aqui com a gente. Muito E bom. já convidado para vir fazer seus lançamentos aqui no Papo de Engenharia, especialmente dessa energia, dessa parte aí do Mercado Livre, que eu estou muito interessado nas novidades. Vamos embora. Eu quero agradecer a todos aqui que estão nos ouvindo, estão nos assistindo e dizer que toda segunda-feira, às 12h30, tem um episódio novo do nosso Papo de Engenharia. E quem não nos segue, vai lá no nosso canal, segue a gente, ativa o sininho e encaminha essa mensagem para seus amigos. Obrigada e até o próximo episódio. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau.